Fala galera, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma edição do Bets do Dia. Agora para falar do duelo deste domingo, dia 5 de maio, entre Atlético Paranaense e Vasco. Jogo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E aqui comigo, para falar desse confronto, estou com ele mais uma vez, Matheus Montenegro. E aí, Matheus? E aí, Fábio, vamos que vamos. Fala, meus queridos. Jogaço, Série A do Brasileirão. Né, duas equipes aí vivendo momentos distintos na temporada, né, a gente tem o Atlético Paranaense muito forte em casa, começou bem o Campeonato Brasileiro, porém vem de uma derrota aí que pesa. O Vasco não vive um bom momento. Vamos destrinchar um pouco melhor o momento das equipes, como chegam para esse confronto, números, estatísticas, para embasar você, apostador, para fazer a sua aposta lá na Bet Nacional. Isso, jogo às 4 da tarde, né, desse domingo, 5 de maio, lá na Liga Arena, a famosa Arena da Baixada. Arena da Baixada. É jogo pela quinta rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. E a gente já vai olhar a forma recente das equipes, tá? Como chegam Furacão e o Gigante da Colina para esse jogo. Duas equipes que jogaram pela Copa do Brasil, Matheus, nesse meio de semana. Na quarta-feira, né, no mesmo dia, a equipe do Atlético perdeu para o Ipiranga de Erechim. Uma virada surpreendente, Exatamente. Né? Os gols saíram aos 51 e 53 do segundo tempo. Vencia por 1-0, tomou 2 gols ali na reta final do jogo. Para um time de Série C, né, até Sim. Bem surpreendente esse resultado. O Vasco, sem técnico, né, o Ramon Dias foi demitido após a derrota, a humilhação, né, contra o Criciúma em casa, 4-0. Tava com o Paiva lá, que é o treinador interino, né, que era do Sub-20. Empatou com Fortaleza, fora de casa, 0-0, um resultado que não é tão ruim para o Vasco. Mas, mais uma vez, não jogou... Foi competitivo, né, mas não jogou para vencer. Se tivesse que ter um vencedor nesse jogo, certamente seria o Fortaleza. Sim. Pelo volume de chances que criou. E já está aí a uma sequência de 4 jogos sem saber o que é vencer. Né, nos últimos 5 duelos, por todas as competições na temporada, o Vasco só tem uma vitória. E no Campeonato Brasileiro, Matheus, já começa a ver a zona de rebaixamento desde cedo, né? Que é algo corriqueiro. Que assusta, né, o torcedor, inclusive. Pois é, o Vasco não começa mais uma vez o Campeonato Brasileiro, é apenas o 17º colocado, está na zona de rebaixamento, com 3 pontos, que foi a vitória na estreia do Brasileirão diante do Grêmio. Dali em diante foram 3 derrotas, teve a demissão do treinador Ramon Dias, teve protesto grande, inclusive, da torcida do Vasco, cobrando jogadores, né, mas vem desse empate fora de casa contra a Copa do Brasil, contra o Fortaleza pela Copa do Brasil, que a gente pode considerar um bom resultado. Já o Atlético Paranaense começou muito bem o Brasileirão, estreia com 4-0 diante do Cuiabá, vinha fazendo bons jogos e acaba sendo derrotado aí, uma derrota completamente inesperada, 2 gols no finalzinho contra o Ipiranga, mas é um time que tá bem, tá ali no G4, né, tem 7 pontos marcados no Brasileirão até aqui, sendo 2 vitórias, um empate e uma derrota. Em termos de média de gols, a gente tem uma média muito mais favorável a favor do Atlético Paranaense, tanto em termos de gols marcados quanto gols sofridos. A média de gols marcados do Furacão é quase 2 por jogo, 1,92. A do Vasco, 1,55. E de gols sofridos também, muito favorável a favor do Furacão, né? Apenas 0,52 gols sofridos, média muito baixa, é quase, leva um gol a cada 2 jogos praticamente. Lembrando que, claro, tem os números aí dos da estaduais, temporada inteira, isso. Que o Atlético é soberano, né? Fez 6-0 no Londrina, enfim, foram várias goleadas, né, na competição, claro que ajuda a esse número do Atlético está bem positivo aí, tanto no número de gols marcados, na média de gols marcados, como também na média de gols sofridos. Vamos ver os padrões, Matheus, que você separou pra gente aí, pra gente ficar de olho, para ajudar na nossa aposta. Estatísticas, né, que trouxemos aqui referente às duas equipes para dar um norte, né, nas apostas lá na Bet Nacional. O Atlético Paranaense, ele foi a primeira equipe a conseguir marcar gols em 8 das 10 últimas vezes que entrou em campo. Isso já indica um padrão muito ofensivo, um time que busca o gol desde o início da partida, né? Conseguiu marcar o primeiro gol do jogo em 8 de 10 oportunidades, das últimas 10. Né? E o Vasco, a gente destaca um momento recente que não é favorável, né? São 4 jogos seguidos sem saber o que é vitória, 3 derrotas e um empate. Já vem de 2 jogos aí sem marcar gols. A gente também tem que colocar na conta o vexame, que foi a derrota para o Criciúma, né? Volta a jogar uma partida do Brasileirão depois daquela derrota histórica. E em termos de confrontos diretos, a gente traz um retrospecto específico, mas que pesa muito. Até porque esse jogo é na Arena da Baixada, né, na Liga Arena, e o Atlético diante do Vasco, jogando em casa, é muito forte. É um tabu aí que já dura 12 partidas que o Atlético não sabe o que é perder para o Vasco. E não só contra o Vasco, né? O Atlético não perdeu nessa temporada em casa, como mandante, né? Sim. Então, faz o seu mando ser algo muito forte, né? Isso aí já é histórico, né? Do Atlético Paranaense. Inclusive, sobretudo contra cariocas, né? Eu lembro que o Atlético sempre se dá bem contra cariocas quando joga em casa.
Então, temos um favoritismo. Vamos olhar as odds, Matheus? Vamos para o nosso momento Bet Nacional. A gente já deu para perceber um favoritismo, digamos assim, do Atlético, né? Tanto pelo fator casa, pelo momento ruim do Vasco. E vamos ver aqui no resultado final. Vamos dar uma olhadinha? Sobe um pouquinho, produção, por favor. E não tá tão ruim a odd, tá? Tá um favoritismo claro alto pro Atlético, mas tá com uma odd ali interessante. É uma odd que a gente consegue aí pegar pré-jogo, né? 1,63, tá uma odd boa. Particularmente também acredito que o Atlético Paranaense conseguirá bater o Vasco, né? O time que ainda está sem treinador, ainda vive esse momento conturbado. De fato, o Atlético veio de uma derrota, mas foi uma derrota ali atípica, né? Nos acréscimos, né? Nos acréscimos, 2 gols já no finalzinho do jogo. E fora de casa. Fora de casa, vale mencionar, fora de casa. E ainda foi ali no Sul. Então, questão de desgaste, né? O desgaste é maior por parte do Vasco, que veio jogar no Nordeste contra o Fortaleza, né? O gramado também não estava boa, as condições, isso pode pesar muito fisicamente contra o Vasco, né? Então acredito de fato na vitória do Furacão, pagando 1,63 pré-jogo, é uma oddzinha aí interessante, uma odd boa, né? Mercado de gols, Matheus, vislumbra alguma coisa para esse jogo? Em termos de gols, eu já acredito que é um pouco mais difícil da gente cravar algo, né? Porque o Vasco não vive um bom momento ofensivo, 2 jogos seguidos sem conseguir marcar gol, né? De fato, se fosse para buscar algo de gols, seria pensando a favor do Atlético Paranaense. Inclusive, o mercado ele está precificando que a tendência seja sair poucos gols, né? A gente tem uma cotação menor para o menos de 2,5 gols do que para o mais de 2,5 gols. Então, em termos de gols, acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente vai ter aqui nessa partida. Fica ligado no mais de 2, beleza? Por quê? No mais de 2, pagando 1,55, caso saiam exatamente 2 gols, o dinheiro é devolvido, né? Então, saiu mais de um gol, você já não perde dinheiro, você já está protegido ali pelo menos. Não vai lucrar, né? Caso saiam 2 gols na partida. 2-0 para um dos times ou 1-1, não há lucro, porém, se sair 3 ou mais, aí pode dar bom, né? E o Vasco precisa dar uma resposta, então espera-se até que o Vasco tente propor algum jogo ali, tente buscar o seu golzinho, né? Pode até aprontar para cima do Atlético Paranaense. Acredito que seja muito difícil o Atlético ser derrotado em casa, mas é um time que dentro de casa é muito forte, né? Estreou com 4-0 diante do Cuiabá. Tem um ataque muito bom, tem o Pablo, que é um centroavante que no Atlético joga bem, vem fazendo seus gols, tem o Mastriani no banco, que é um goleador nato, Canóbio fazendo uma temporada excepcional. Então acredito que pelo menos 2 golzinhos a gente vai ter nesse confronto. E tem um Vasco que, apesar de não ter sofrido gols, né, contra o Fortaleza, havia sofrido... Sofreu um apavoro, né? Sofreu 4, mas isso que eu ia completar. Não sofreu gols muito mais pela ineficiência do Fortaleza do que méritos do seu sistema defensivo, né? Exato. Que deu muito espaço, enfim. Fortaleza e que contra o Criciúma finalizou muito mais. Desastroso. Isso, né? Então, acho que dá para apostar que o Atlético vai fazer mais de um gol, eu acho que... Acredito que sim. E nessa odd aqui, né, nesse mercado, melhor dizendo, se for 1-1 também, 2-1 para o Vasco, então... É green, né? É green. Então você ainda tem outra possibilidade, mesmo se o Vasco surpreender, né, no jogo, você também pode lucrar. Então é isso, né, Matheus? Fechamos, né? Para fazer esse recap aí, então as dicas aí para esse confronto de Atlético Paranaense e Vasco ficam na vitória do Furacão, pagando 1,63, e em termos de gols a gente destaca o mais de 2 gols, certo? Se sair 2 gols o dinheiro volta pro bolso, pagando 1,55. É isso, meus amigos. Ficamos por aqui nessa edição do Bets do Dia, mas fica ligado, tá? Fica ligado no nosso canal, ativa o sininho, se inscreve, curte, compartilha, divulga para todo mundo, porque estaremos aqui todos os dias trazendo novos jogos para analisar e ajudar você no planejamento das suas apostas. Valeu, Matheus, até a próxima. Valeu, Fábio. Valeu, galera. Tamo junto.